Olá, bom dia. Hoje sejam muito bem-vindos a todos. Hoje estamos aqui novamente para nossa live. O tema é finalização de ciclos nos relacionamentos, mais a nossa meditação e mais o nosso envio de reiki. Eu vou chamar a Luísa aqui para a gente estar iniciando. Hello! Bom dia! Oi, bom dia. Mary. E é Mary. Deixa eu botar um filtro que eu já sou. Tá. Vamos ver. Gente, deu babado. Cadê? Agora foi. Ai, gente, eu tô plena. Acordei assim. Oi, Eliana, sim, a gente vai deixar gravada, pode ficar tranquila. Então, eu estava falando da finalização dos ciclos nos relacionamentos. Primeiro, a gente precisa perceber como é que tá o relacionamento, né? Pra gente, se tá bom, se tá ruim, pra ir aí ver, né? Eu quero mesmo estar com essa pessoa? Não quero? E aí, finalizar assim. Toda finalização tem os seus desafios. Então, você sabe que vai passar por sentimentos, turbulências, mas aí se você estiver firme naquilo, tipo assim, ó, eu não quero mais isso para minha vida. E aí é só confiar na sua decisão e seguir a vida. Mas, justamente, muitas vezes a pessoa tem a dificuldade, porque, querendo ou não, dependendo até do nível de maturidade, ou por não ter passado por experiência dessa, de que finalizações são etapas, como que nem a gente ir para uma academia, a gente vai por etapas, a gente não fica marombeira de um dia para a noite. A mesma coisa é quando a gente finaliza. Eu vejo muitas vezes alguns homens falando que geralmente as mulheres terminam dentro de um relacionamento, quando a gente fala de relacionamento amoroso, para depois de fato comunicar o final do rompimento. Por quê? Porque a mulher precisa de muito mais tempo para elaborar. Ela vai se desvencilhando daquilo aos poucos, para depois ela se preparar e terminar. Obviamente que a gente às vezes é pega de surpresa. Mas existem pessoas, quando tem algum tipo de finalização, ela, por falta até de autoconhecimento, né, de saber mesmo, a gente não nasce sabendo, que a gente vai passar por tristezas. Ah, não, só vai ser aquela coisa inicial, então tá bom. Ah, não. Depois disso, que passou, sei lá, uns 15, 20 dias, um mês, já vou estar ótima. E não, às vezes não é assim, as coisas vêm por ondas, tá? Às vezes a primeira semana, quando você finaliza uma amizade, tá ótimo. Ah, ufa! Porque você estava tão carregada de problemas, ou por conta daquela vivência, você simplesmente, ai, tá bom, que bom, fiz a melhor coisa que eu fiz na minha vida, seguir em frente. Não quero nem mais esse trabalho, tá tudo ótimo. Aí bate uns 15 dias depois você fica, ai, eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Lembrando que nós, mulheres, somos seres mais emocionais, gente, é da nossa natureza. Você pode até ter uma racionalidade maior, porém, ainda somos seres emocionais. E passamos por ciclos, né, hormonais. Então, faz parte da nossa natureza essa questão ser volátil. Por isso que eu digo que é em ondas a finalização do ciclo. Aí depois você fica desesperada, porque aquilo ali, aquele vaziozinho, tem que ser preenchido. E tem gente que não gosta de lidar com o desconforto. O desconforto da mudança. Porque mudar é difícil. Por isso que existe o tal da zona de conforto. Confortável. Tá cheirando a verdinha no ofurô, mas tá confortável. Pelo menos aqui eu já sei lidar com o cheiro, já sei a profundidade, já sei tudo. A partir do momento que eu saio daqui, vai ser frio, não tá mais quentinho, vou ter que me limpar, tomar um banho, outra coisa, entende? Então, assim, a gente tem que saber lidar aprender que
finalizar o ciclo, vai ter o desconforto. E você já passou por um desconforto na sua vida. Quando você saiu da escola e do ensino médio, é uma outra questão. Ai, meu Deus, agora eu tenho que ser assim, agora eu tenho que ser assado. Porque tudo pons e afins e você tem uma preocupação na vida. Aí finalizou aquilo tudo e você vai para a faculdade. Aí você vai, meu Deus, como é que aí você tem a hora de terminar a faculdade, que a gente já passou por uma sabe. Chega o último ano, você fica, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Olha pra cara daquelas pessoas! Eu não aguento mais. Aí termina, aí dá aquele vácuo, você fica, graças a Deus. Aí depois de uns meses, você fica, ai, cara, poxa, minha vida era tão fácil, eu não sabia. Por quê? Porque toda finalização traz alívios, dores, amores, horrores, traz uma frequência muito forte. E quando isso é relacionado a pessoas ou algo que você investiu muito, porque assim, eu investi num projeto, nossa, já passei por isso, gente. Nossa. Fali uma empresa, eu falo isso sempre, gente, porque as pessoas aqui no Brasil têm dificuldade de admitir os fracassos, né? Como se isso fosse uma coisa, meu Deus do céu, jamais poderei dizer que errei na vida. E eu falei para minha empresa, gente, eu não sei o quê, vou dizer que não. Ah, vou esconder isso, não tenho como, não sou dessas. E aí, menina, quando eu estava à beira do fim, à beira do penhasco, eu fiz, eu não estou acreditando, ainda tem jeito, fiz, assim, gente, vai dar certo. Eu sei que mentira, no final eu sabia que não ia dar certo, mas eu só queria acreditar. Eu queria acreditar que ia dar certo. Aí, admitir para mim mesma que o problema não era admitir para os outros. Cada pessoa é única, tá? Tem gente que admitir para os outros vai ser muito mais difícil. Tem gente que admitir para si mesmo vai ser muito mais difícil. Eu sempre sou uma pessoa, talvez um pouco egocêntrica, um pouquinho egocêntrica. Para mim, admitir as coisas de mim para mim mesmo sempre é o pior passo. Então, que a gente fica na ilusão, né, de que, ai, vai melhorar, vai aquilo, né? E muitas vezes a gente não quer finalizar o ciclo porque não sabe da sensação do depois. Aqui eu já conheço a sensação e o que eu tô passando. Mas aí o depois é novo. E aí, muitas vezes o novo a gente não quer lidar. Gente, aquela empresa era meu bebê, eu investi tudo, eu investi meus sonhos, eu investi meu dinheiro, eu investi tudo. É que nem relacionamento, gente. Eu investi como assim, depois de, sei lá, 3 anos. Como assim, gente? Um ano só estudando, tá? 2 anos de empresa. Como assim? Agora depois que eu fiz tudo, ainda fiz mais um pouco, pra ver se ia mesmo. Gente, meu coração não cantava mais. Eu adorava quando a cliente ia para tirar cartinha comigo. Eu gostava quando a cliente falava dos problemas dela. Peraí, pegava a minha sobrancelha, voltava e falava, conte-me mais sobre isso, vamos conversar. Não tinha mais sentido, entendeu? Mas eu não queria dividir do meu orgulho. Mas eu sentei, eu chorei, eu fiquei assim, arrasada 10 dias, sozinha, porque eu tinha aquela coisa, eu sou forte, eu não passo. Eu só não vou tentar uma pessoa que era amigo de internet, que eu não sabia nada, nem conhecia. Nem conhecia, porque na pandemia, porque eu fiz assim, ninguém não me conhece. Que eu posso ser. Não vai ter julgamento, nenhum meu. E eu tentando ainda fazer a foto. Assim. Até uma hora que essa pessoa chegou para mim e fez, Luísa, você não tá bem. Eu disse, não, eu tô assim, eu tô. Aqui a lágrima da eu tô bem sim. Ele, você não tá bem. Aí eu disse, ai meu Deus, eu acho que eu não tô bem. E passei por isso. 15 dias depois, eu já estava melhor, inclusive com Deus. Eu tinha até Deus, gente. Olha, eu sou dessas. Eu vou botar no todo mundo. Não achei que não gostava de mim. E que, nossa senhora, ainda bem que Deus me ama muito. Independente de qualquer coisa. Porque tudo que eu já xinguei ele nessa vida por coisas que aconteceram comigo. E fiz isso. Passado isso, depois da minha histeria, 15 dias, que eu admiti para mim mesma que o negócio estava indo, eu fui lazer. Eu falei para alguém, não, porque eu sou péssima. Aí fui fechando as coisas, fui me desconectando daqui para me conectar com o que não tá bem. O que eu vou fazer?
Aí fui atrás do que eu queria fazer e fui de uma nova forma, da minha forma. Chegando no ponto eu estava de outro jeito. Eu sou dessas, eu vou lá e faço. E aí, quando as pessoas descobrem, descobriu. Então, ops, aconteceu. Então, estava todo mundo achando que eu já estava num negócio, o meu já estava 4 meses no outro. Simplesmente. Mas, para mim, isso é muito mais tranquilo. E eu levo assim as coisas na minha vida, inclusive. Finalizações, para mim, são admitir para mim mesma, porque eu digo que o meu problema é mais interno do que externo, tá? É muito. Às vezes eu fico, gente, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Da mesma forma que quando eu digo assim, não tá batendo mais, não tá batendo mais, às vezes acontece ao contrário, né, gente? A gente já percebe logo de cara, a gente não luta contra. A gente simplesmente quer fazer valer, e aí quando a gente está lidando com outros, porque, né, a gente fica, eu não quero. Não quero estar com essa amizade, com essa parceria, com essa pessoa. Vou sair da francesa, tem condições? Não tem condições, eu não tenho que falar. E o outro não aceita, porque sim. Gente, às vezes a gente é tão autocentrado que a gente acha que porque a gente não quer mais e a gente finalizou plenamente isso, o outro tem que aceitar, né? Tudo bom? E aí, quando é a nossa vez, que a gente quer algo e o outro não quer, como assim você não quer? Aquela coisa que sempre a gente olha para porque é bom para o nosso umbigozinho. E aí vem a maturidade de a gente perceber e dizer, o outro não tá legal, eu tenho que aceitar. Vai ser difícil, mas eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que aprender a lidar com a rejeição, lidar com o abandono, lidar com todos esses sentimentos de injustiça, de que, né, as coisas não estão realmente. Eu vou ter que lidar. Isso é ser adulto. Não é porque o meu prazer, o meu conforto, então é muito bom. Quando eu quero terminar algo, tá tudo certo. Quando o outro não quer, não aceita, porque eu quero, é sempre as minhas vontades, não, é por isso que as coisas dói. E dói pode doer até fisicamente. Ainda mais quando você está enregada de hormônios, de paixão, você está apaixonada por um projeto, apaixonada por uma amizade, apaixonada por um relacionamento, que são paixões, cada um na sua dimensão. Você fica sentindo dores físicas. Eu já senti isso, eu tenho cliente que ficam, Isa, tá doendo meu corpo, tá doendo, eu tô sentindo fisicamente. Eu disse, sim, meu amor, a gente tem que aprender a regular, isso aí são uma coisa dos seus hormônios, é o teu cérebro dizendo para você que você tá com aquele vício, daquela droga, porque querendo ou não, as paixões viscerais, né, que a gente fala que é das vísceras, são tão intensas que a gente sente no nosso físico. E por isso que muitas vezes a gente fica querendo retroagir naquilo que a gente sabe que não vai fazer bem pra gente. Sim. Entende? E aí, para mim, as finalizações, elas demoram um pouco para me perceber. E aí eu analiso todos os pontos, os prós e os contras. E mesmo assim, ainda fico, né, remoendo algum tempo para aí depois decidir. E aí, só que uma coisa que eu percebo, que aí a gente fica mais irritada, porque tipo, preciso decidir, mas ninguém vai decidir por mim. Então eu preciso tomar essa decisão. Então, não adianta a gente ficar esperando, né, nos relacionamentos, o companheiro tomar essa decisão, ou tipo uma parceria tomar essa decisão. A gente precisa perceber, tá bom para mim? Sim ou não? E se tá bom, continua, ou tenta melhorar em alguns aspectos. E se não tá bom, precisa encerrar o ciclo. Porque para você, isso, para nós, né, não tá legal. E aí, admitir pra gente. E aí, depois, enfrentar o que a sociedade, o que os outros vão falar, mas principalmente os seus sentimentos. De, o que eu fiz de errado, sempre vem, né?
A gente pode ser infantil, gente, com a gente mesma, porque eu mereci isso, não pode isso acontecer. Dourado, como assim? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Como você usa Deus fazer isso comigo? Como você, essa pessoa, usa isso aqui? E como você falou, muitas vezes você tem uma dificuldade, coisa que não é errada, de tomar uma decisão, até que você elabora e tudo mais, mas porque você fica preocupada, assim, que tem essa sensação toda, a gente que tem energia feminina tem mais isso, tá? Se preocupar com o julgamento alheio, deixar tudo muito cômodo para todo mundo. E será que, porque a questão não é, eu vou só terminar ou finalizar isso. Vai ser assim, como eu vou lidar com o indagamento dos outros? O julgamento. Como eu vou lidar com alguém pedindo uma justificativa para mim? Será que eu vou estar aconteceu, né? Será que eu vou estar tão firme em mim mesma, que eu vou poder elaborar, enfrentar? Seria tão mais fácil e confortável se eu pudesse transferir um pouquinho essa resposta para o outro. Isso é muito da energia feminina. E, gente, energia feminina, como eu falei da live passada, eu vou falar sempre, é para além de mulher ou homem, tá? Como você lida com as coisas. Existe homem de energia feminina, existe mulheres de energia feminina. Eu sou uma mulher de energia um pouco mais yang, masculina, da mesma forma que existe homem de energia mais masculina. Temos os dois, alguns têm mais. Aí você percebe. A Mary, ela tem essa energia feminina e ela fica, meu Deus, eu tenho que ficar aqui nos meus sentimentos. E será mais que melancólica. Essa coisinha assim, eu podia deixar na mão do outro, vai ser mais fácil, eu não sei se eu vou ter como, já tá difícil, tão difícil pra mim internamente, lidar com isso, ainda tem que falar pro outro, e eu vou ter que decepcionar o outro, como é que isso tudo faz parte. Isso é em homem e mulher. Já comigo, você já percebeu que é ao contrário, que eu não ligo porque o outro vai dizer. Eu não estou preocupada, estou preocupada com o que eu estou achando dessa situação toda. Porque a partir do momento que eu digo, meu Deus, eu aceitei. E tá tudo bem? Olha, Fia, olha, eu só largo a bomba. Tá pessoa, Luísa. Não mais. Não mais. Qual o problema? Não entendi. E aquele trabalho, porque assim, a minha família já tá tão no ponto, porque eu sou uma pessoa que eu abro fronteira, gente. Assim, uma energia mais de liderança. Às vezes o parente chega assim pra você, o que você tá fazendo agora? Então, qual é o teu projeto de vida nesse momento? Qual é o teu sonho que você tá seguindo? Agora eu tô assim na internet. Tá. Então, tipo, já chegou num ponto? De início, não. De início você tá louca, você vai largar tudo que você tá fazendo. Ser gestora e não sei o que, empresária, terninho, gente. Vai ser mãe tempo integral. É o que eu quero agora. Menina, você vai largar as coisas que você construiu no projeto de ser mãe tempo integral e trabalhar com crianças e ajudar outras pessoas e não sei o que. Vai trabalhar com mulheres? Vou. É o que eu quero agora. É perceber a tua verdade, né? Naquele momento. E assumir isso. Justamente. Justamente, eu estou falando. Os meus ciclos não são eu vou assumir para todo mundo, porque eu já está bem elaborado em mim. É eu elaborar em mim. Eu fico, meu Deus, será que é isso mesmo? Tem coisas, obviamente, que vai ser mais fácil, né? Tá, meu filho já tá grande, eu acho que já não ressoa mais. Então eu posso sim me dar o direito de fazer isso, ou aquilo, e tá tudo bem. Da mesma forma que para muitas pessoas que têm a síndrome do ninho vazio, não sei porque eu acho que eu estou sentindo isso aqui muito forte. Não, meu filho é pitititico, é muito depressivo. Aí começa para a escola, aquela crise existencial. Como assim? Ele não é mais só meu. Tá cansativo, mas cara, como assim? Ou, tipo, os filhos vão embora, né? Vão para de sua vida. Sai da criança para o adolescente, começa a ter opinião própria, porque faz parte da adolescência, né? E eu falo para muitas mães também. E aí eu tô passando até por essa fase do filho, né, que já tá assim, não eu quero isso, eu quero aquilo. E eu tenho que aprender a dizer, tá bom, não posso só guiá-lo, agora eu tenho que deixar ele se estrepar um pouquinho, porque faz parte do crescer dele. E eu não posso polir porque eu não quero que meus filhos mais tenham 8 anos de idade. Eles não tem, minha gente, já tá com quase 14.
Daqui a mais um pouco vai ser o quê? Vou sair de casa, vou fazer aquilo ali da minha vida, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. Aí depois aquela coisa como eu estou cheia de hormônios, porque sim, nós mulheres, mães e pais, quando geramos uma criança, a gente fica cheio de hormônios, de dopamina, cheio de coisas. E quando esse filho cresce e a gente não tem mais a função de antes, é uma crise na gente. E esse ciclo a gente também tem que passar. Tem mães e pais que ficam assim no estado. Nossa senhora, como assim? Meu filho tá eu tô me traindo. Eu tô me sentindo abandonada. Tô me sentindo trocada. Um vazio. Por isso que eu tô falando. Finalizações, gente. Da mesma forma que é uma finalização e a gente muitas vezes se dá conta, o filho vai embora. E aí, muitas vezes, a gente até se dá conta da nossa idade. Porque tu tem um filho de 20 anos, 30, 20 anos, né, gente? Tá aí na faculdade, indo embora, fazendo outras coisas. Passaram-se 20 anos. E a gente não se deu conta que passaram-se 20 anos. Porque, né, a gente tá vivendo aquilo ali tão visceralmente, né? Tão integrado naquilo que a gente não percebe que já se passaram 20 anos. E aí a gente se olha no espelho e fica, eu quando comecei isso, eu tinha 20, 25. Agora? Do nada? Esse garoto vai sair de casa, eu tô 45, tô com doida. E essa a finalização de dizer, cara. E eu quero voltar a ser jovem novamente, porque existe muito uma pressão social, né? Para as mulheres. Que, ai, meu Deus, você tem que botar a cara. Ai, meu Deus, a minha firmeza não tá, o colágeno não tá mais como antes. São finalizações, gente. Aceita que você tem culpa, pelo amor de Deus. Aceita que a gente está mudando os ciclos. E, gente, existe sofrimento em tudo na vida. Se cresce, a gente nasce chorando, dói. É uma realidade desse planetinha. Se a gente está começando a rolar, a gente vai rolar e bater em algum lugar. Se a gente está começando a andar, a gente vai cair várias vezes. Se a gente está indo para certas coisas, e mudando, vão mudando, mas no final sempre vai passar pelo processo de doer para explodir, né? Então a gente tem que aprender a finalizar. Obviamente que para certas pessoas as dores são maiores, seja no corpo físico, emocional, seja na aceitação da vida, ser como é. A dor é de aceitar que não é mais, que você não é mais aquela pessoa, né? De que você não é mais daquele jeito. E teria que ser de fazer o recorte dos melhores momentos. Muitas vezes a gente, infelizmente no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente tem aquela questão de fazer o recorte. Edict dos melhores momentos. Ou dos piores momentos quando a gente quer se livrar de algo. Sim. E aí a gente perceber essas finalizações, né, e aceitar. Outra finalização também de ciclo é a nossa própria vida, a morte, né? Aí vem a pessoa, nossa. A gente sabe que isso é um processo natural da vida, só que ainda a gente fica no apego, no sofrimento, de que mesmo que a pessoa tá lá sofrendo, eu quero que ela fique ali, comigo. Mas por causa do meu sentimento perante ela. E não aceitando. E não aceitando que ela, esse talvez seja o melhor para ela. Esse é o caminho dela. Eu tenho uma opinião tão contrária a isso. Nesse quesito, as pessoas, é por isso que eu digo, as pessoas, eu tenho uma racionalidade maior, é da minha natureza. E eu também sempre aceitei que a vida é, no sentido da finalização, é como é. Obviamente que a gente tem um pouco mais de resistência. Mas no campo dessa seara da morte, cara, olha, eu vou dizer uma coisa assim. Eu prefiro ver um parente indo embora do que sofrendo. Eu sei que isso não é a maioria, mas se eu paro e penso, gente, eu amo tanto aquela pessoa que eu vou querer só apego à matéria e querer que ela fique, não faz sentido nenhum para mim. Que amor é esse? E assim, eu não estou julgando que você
você ama menos ou ama mais. Eu não estou dizendo que eu sou, insensível. É porque eu sou uma pessoa que eu vou amá-la, independente da presença dela ou não. Luísa, você fala isso porque nunca aconteceu com você. Não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi seu filho, não foi. Você não saberia lidar. Tá, isso ainda vai acontecer comigo. Não espero da parte do filho, né? Mas assim, isso vai acontecer, é a ordem natural das coisas. E eu falo isso muito, minha mãe às vezes não gosta de falar sobre isso, mas eu falo, olha, se tu der pra morrer, Flor, eu não peço pra ficar revivendo, não. Tu vai. E eu tenho meus dois irmãos, nós três, a gente pensa muito nessa questão desse sentido. Já minha mãe fica, não, vocês não vão lutar por mim. Eu fiz, a gente vai sim, lutar pela glória que a senhora se liberte. Aí, pra minha mãe, que é uma pessoa apegada, Nossa Senhora, minha mãe, ela às vezes sofre, gente. Minha mãe é meio apegada a certas coisas, que faz parte, tá? Ela teve 3 filhos totalmente desapegados nesse sentido. Minha filha morreu, a gente tem que providenciar e tal. A gente é tão nesse sentido que meu pai chega pra gente e fala assim, gente, então, olha, já tô aí, já 60, vou fazer um plano funerário, porque, né, qualquer hora agora pode ser momento, e, nossa senhora, me cuido, mas se minha morrer, vai ter um caixãozinho lá. Gente, isso é uma consciência, isso também é amor, você cuidar das pessoas, inclusive, cuidar de si mesmo, inclusive na hora da morte. Aí a gente fica, nossa, que fúnebre. Nossa, você tá esperando só. Eu vou viver muito mais. Enquanto minha mãe fica, eu não vou nem olhar pra isso. Eu já deixei todo esquematizado, inclusive na minha velhice, já deixei esquematizado pro meu filho. Então, meu filho, olha, se não tiver tal idade, se não tiver assim, já fique ciente que sua mãe vai causar nesse sentido. Se eu tiver assim, eu vou causar nesse sentido. E se eu der qualquer morredor e disser revive, não reviva nada, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, meu filho é uma pessoa apegada, gente. Aquela coisa dos filhos, né? Um apegado, desapegado, tem um apegado. Não, minha mãe, mas é aquela criança. Não, minha mãe. Se você, garoto, tiver a opção de me deixar ir embora, me fazer voltar, eu vou só para poder puxar seu pé. Ele, minha mãe, você quer me deixar mesmo? Não sei o quê. Para você ver, para muita gente isso seria mórbido você falar com uma criança. E eu acho isso tão natural, que se eu trato isso com naturalidade, quando o fato acontecer, vai ser natural. As pessoas dizem que eu tenho humor negro. Talvez. Mas... É que ali vem a sensação do abandono. Tipo, a pessoa se sente como se estivesse sendo abandonada por você morrer. E aí só não percebe ela que só morre da forma que deveria ser pela vida dela, de quarta morte. E só morre o corpo físico, porque as memórias, as lembranças, o que você viveu, os sentimentos continuam vivos em você. Então, essa pessoa vai estar presente na tua vida para o resto da nossa vida. E quando você morrer, aí quando você morrer, o teu corpo físico também vai e o ciclo vai se repetindo, né? Gente, então... voltar para a luz ou para as trevas, tanto faz, não importa. Enfim, eu não estou importando com isso. Deixa tudo bem aqui. Tem que me deixar aqui, gente. Não, tá bom, eu já vim, já cumpri meu papelzinho, fazer que nem Paulo, né? Já vim, já vivi, já fiz tudo. Peraí, tá na hora, já vivi as emoções como Roberto Carlos. Importante que emoções eu vivi, vou voltar. Tem outras coisas para fazer, gente. Pessoas com diários ocupados, que quer se dar importância. Sim. É porque eu vejo com naturalidade os ciclos finais, as finalizações, por mais que doam, obviamente que chega uma hora que o universo faz, será que você está mesmo pronta para essa finalização toda? Sempre vai ter, gente. É aquela pessoa que você não quer desapegar, aquele amigo, aquele trabalho, aquelas situações na vida, para você elaborar isso e evoluir. E aí, sim, eu queria ser menos apegada. Gente, é a sua natureza. Ser mais apegada, ser mais emocional, ou é a sua natureza lidar mais, se preocupar mais com o julgamento alheio.
É a sua natureza, lidar mais com as peças internas. Você só tem que aprender a lidar com a sua natureza perante a realidade das coisas. E como a Mary falou, ela criou ferramentas para ela lidar com isso. Ela não vai lidar de uma hora para outra, ela não vai ser abrupta. Ela tem que estar tão certa, tão certa, tão certa, porque porque vai ter o julgamento e ela já sabe disso, ela já sabe como ela é, isso é o autoconhecimento, que ela simplesmente vai dizer, calma, eu prefiro demorar mais uns meses do que elaborando, porque na hora que for acontecer, eu não vou ter mais como, eu vou estar tão fortalecida que eu vou dar conta. Ou não, eu internalizei isso tudo, feito eu, e vamos para as cabeças, tá? Não tem o certo ou errado, tem a forma que é confortável para você. E perceber que, além disso, se você não está dando conta de algo, procurar ajuda. Gente, quando eu não dei conta de uma finalização, ou meu Deus, eu quero isso, mas eu não estou conseguindo fazer isso acontecer, gente. Imagina, eu sou uma pessoa que eu faço acontecer. E aí eu sempre fui uma pessoa muito prática, por mais que eu sofresse com as coisas, eu sou uma pessoa que eu sei lidar com essas dores das finalizações. Teve um episódio que eu fiz assim, eu tô querendo terminar essa situação, mas não tá dando! Eu não tô entendendo o que está acontecendo. Crise existencial, porque eu passei por essa questão do despertar do feminino. Eu ficava, gente, não tá dando, não tá percebendo isso. Foi aí que eu até conheci a Mary também. A Mary já não me conhecendo mais tão surtada. Mary, imagina como eu estava antes. Porque eu Mary, não tá dando, eu vi pra Mary, eu queria conversar com você sobre um probleminha. Tipo, gente, tipo, é pouca, Mary. Nada demais. Tá bom. 2 horas e meia depois, o nada demais não é tão nada demais assim. 3 sessões depois, fui lá no hospital, porque eu não estava aceitando que o nada demais era o nada demais. Sim. Até que a vida me parou e eu fui parar no hospital e acho que isso aí não é nada demais. Eu tô rindo de desespero. Eu tenho esse mecanismo de defesa. Algo quando a gente chega aqui vermelha. Eu fiquei, gente, não é possível. Ainda terminei o negócio com eu disse, eu tô ótima. Eu tô muito bem, né? Nossa, menina, me ajudou muito. Ajudou. Percebi que o nada demais não é tão nada demais. Ainda levei mais um tempinho. E agora, Mel, eu posso dizer que o nada demais se tornou nada demais. Quanto tempo foi isso? Conheci a Mel em julho, com essas contas. Para você ver que cada pessoa vai ter um fato, um acontecimento que eu nunca tinha parado tanto tempo da minha vida por um nada demais que se tornou coisa, se tornou que assim, a coisa em si foi sabe aquela coisa a última pedrinha em cima do vulcão que veio surgindo. Sempre tem, gente, a gente sempre passa, pelo menos eu espero que a maioria das pessoas faça por isso, para não dizer que sou eu, pelo amor de Deus. Né? Eu não quero ficar sozinha. Quando chegou, sabe aquela última gotinha do transbordamento? Deu isso, não. Deu eu que sou de fogo, deu furacão, deu o vulcão entrou em erupção e acabou com tudo. E aí eu fiquei, gente, para muito que eu quero dizer. Porque eu não estava sabendo lidar com tudo isso. E sim, finalizações, por mais que a gente saiba que não faz bem, nem sempre a gente consegue dar conta. Sim, por isso que é importante, né? Não estou dando conta sozinha, então vou pedir auxílio terapêutico para alguém da nossa confiança. Então, porque fica mais fácil para você olhar, porque quando você está na mesma frequência da dor, não tem como você ver solução. Sim. E aí, a ajuda terapêutica vem ali para te apontar alguns pontinhos, tipo assim, olha para esse lado, olha para esse outro lado. E aí onde você consegue, né? Fazer aquilo. Isso. E aí por isso que daí fica um pouquinho mais fácil de lidar. Um pouquinho. Porque desafiador é todos os momentos. Mas fica mais fácil para você olhar para aquilo. Aceitar já é outro caminho.
Ai, gente, passa um filme na minha cabeça. Mas é verdade, aceitar já é o outro caminho, né? Gente, faz parte da nossa vida. Mas a gente também tem que perceber, ai, Luísa, você tem que tirar o lado bom. Olha, gente, de início, eu vou dizer para você. Não vê o lado bom. Não, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de tirar o lado bom das coisas. Eu acho que, né, veio essa crise justamente por conta disso. Porque eu era a pessoa de tirar o lado bom. Por mais ruim que eu tivesse, é como se dentro de mim mesma tinha algum tipo de recompensa tudo isso. Uhum. Só que quando chegou um determinado ponto que eu fiz, gente, é só ruim porque é ruim mesmo. Em mim. É porque a gente fica se justificando. Não, ele faz esse. Vamos colocar o exemplo no relacionamento, né? Sim. Ah, ele só faz isso porque ele quer o meu bem. Ah, ele me xinga, né? Vamos colocar. Sim. Ah, ele fala palavrão para mim porque ele só quer meu bem. Ah, Sim. ele não me deixa em tal lugar porque ele quer o meu bem. E aí a gente fica justificando as atitudes do companheiro, da companheira, ou de quem quer que seja, para que isso fique confortável aqui dentro da gente. Sim. Mas, na verdade, não, aquilo lá simplesmente é ruim, tá tirando a tua liberdade, o teu existir, as tuas escolhas. E aí, às vezes, a gente não percebe isso. E essa experiência, falando do lado bom, olha, louca, falando do lado bom dessa experiência toda foi que eu agora posso admitir que a coisa, a merdinha está a merdinha. Então, tipo, ontem mesmo eu estava num círculo e aí surgiu, sempre surge aquela coisa da criança e da mamãe, né? Enfim, gente, sempre tá na nossa infância. Aceita. Sempre que dói menos. Olha, em algum momento da sua vida você vai ter que olhar para sua infância, olhar para o papai, olhar para a mamãe para resolver essas questões. E aí, eu já cheguei num ponto que eu só admito as coisas. Eu conheci a Andressa Molina, que ela deu autorização. Eu posso ser, é que nem a Xuxa. Ela deu autorização da Xuxa, eu posso ser o que quiser. Tudo que eu quiser. Eu posso ser ruim ou boa. Eu posso ser, tudo bem, gente. Aí eu fiquei, gente, eu posso ser ruim. Porque quando a gente é criança, a gente fica, tem que ser boa, tem que ser legal, tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. E aí, quando eu cheguei nesse círculo ontem, falei assim, não importa tudo que está sendo dito. Eu só queria ouvir isso. Ah, mas foi como foi. Eu só não xinguei, gente. Não importa. Eu já sei disso tudo. Aí você entra, né? Porque você fala de círculo, gente, porque é uma terapia onde a gente está ali com as nossas feridas, as nossas partezinhas, e a gente também está representando das outras pessoas. É toda uma questão de misturar a nossa frequência com a frequência do grupo inteiro. Então não é só eu que estava falando, eu estava representando todo mundo do grupo. E que é muito doido, mas é muito legal, porque a gente é viciado nessas coisas de terapia, é muito legal. Traz muita consciência, né? Traz muita consciência. Aí você muitas eu não teria como fazer isso, mas parece que não sou só eu, mas enfim, Legião, este teu nome, todo mundo junto vai lá e vai, minha filha, joga pra luz isso tudo, essas trevinhas que tá em você. E aí, quando eu falei isso, todo mundo, ai, meu Deus, era isso mesmo. Internamente, parece que você conseguiu ouvir na cabeça de todo mundo. Era isso mesmo que eu sempre quis dizer. E eu digo real. Olha, botar o dedinho na ferida, quem é cliente meu sabe que eu sou boa nisso. Porque eu boto mesmo o dedinho Esse é o teu melhor, né? Esse é o teu melhor, por isso que você faz o que você faz, né? Mas muitos de nós não quer aceitar esse lado que é ruim, que a gente julga que é ruim, porque tem pessoas com mais potência de ira que precisa, né, cutucar o dedinho na ferida, como você, e aí para que a pessoa se mexa. No meu caso, eu preciso desse cutucão. Então, relaxa. Eu preciso desse cutucão, entende? Tem pessoas que vão precisar do cutucão que tá ali Eu uso cristais e óleo essencial, então podem vir falar comigo. Só vão chorar, vocês não vão chorar mais por 5 dias, como já fiz com clientes. É só por algumas horas. Mas é que você precisa provocar essa ira, no caso, sim, né? Que tá morta dentro da pessoa. Sim. Tipo, ela excluiu totalmente por achar que essa ira, essa raiva, né, é ruim dentro do sistema dela. Jogou. Mas não, é um instinto que ela precisa usar para construir, para colocar limite, para derrubar, para mudar.
E eu sou muito boa nos meus instintos, gente. Olha, nossa senhora, quem conhece eu sabe que eu sou. O que vocês aqui veem o tempo todo? Eu sou muito boa nos meus instintos. Gente, é porque vocês não veem eu em processos terapêuticos, já fugindo um pouco, mas nem tanto. Mas assim, eu nos processos terapêuticos, quando eu estou em grupo, as pessoas às vezes ficam meio em choque. A menina pode ser holística, gente. É que eu também fui assim, a gente tem essa ilusão e esse preconceito que os terapeutas são zen, não saem do controle, porque controle a gente não tem nenhum. Mas assim, é aceitar que a pessoa é daquele jeito, mais explosiva, mais raivosa, mais, às vezes, mais calma. É como diz, todo mundo olha para mim assim e diz, nossa, como você é calma. Eu sou paciente, mas eu tenho o meu lado raivoso, eu tenho meus momentos de piti, como todo mundo. Só que às vezes a gente mostra só o que a gente quer. Calma. Ela é tão calma, que a raiva dela está na calmaria dela. Eu fico, gente, como ela consegue? Foi tudo para fora, sem precisar de nada, nem de nenhum estímulo. A Melody tá ali. Eu fiz, gente, uma pessoa feita a Melody planejaria um assassinato se desse. Ela iria ao cemitério. Ela iria lá para encomendar sua missa de 7º dia. E sairia plena. Ajudaria a polícia com as investigações. Ela seria essa pessoa e não seria descoberta. E se alguém tentasse descobrir, talvez ela fizesse os cupcakes e fosse conversar com essa pessoa. E essa pessoa, por acaso, talvez morresse também. Essa é a Melody. Na finitude dela. Enquanto eu seria a pessoa que todo mundo diria, essa foi quem matou! Eu seria tão descompensada, eu seria presa no hospício, eu ia voltar e matar a Melody. Eu descobriria que seria a Melody. Gente, é assim. Aí, por que eu estou dizendo isso? Eu chego nos lugares de terapia, né? Ou faço os processos terapêuticos que, para muita gente, nossa, é muito ótimo. Ai, meu Deus do céu. Aí eu aviso, vai doer. Aí eu falo uma frase, eu já sei que ali eu tô, ó, batendinho na pessoa. A pessoa fica, meu Deus, Luiz, eu não vou voltar mais. Não volta, querida, dá 10 dias a pessoa. Tudo já vai certo. E às vezes eu até me surpreendo, gente, porque esse poder que tem, né, de a gente causar um tiquito, gente, eu fui tão delicada na minha visão. Aí a pessoa fala, ai, mas eu ouvi o seu áudio. Eu fiquei 2 meses, por isso que eu nunca mais falei leitura com você. Eu levei 2 meses para seguir lá, chorando, feito aqui de um amigo meu. Eu chorei feito uma vagabunda. Mas assim, gente, mas eu só falei uma coisinha de nada. O porquê disso é porque para cada um, o choque da realidade, a gente está falando de finalização de seu, o choque da realidade chega tanto, é tão assim, é tão... Eu não consigo desver o que eu vi, que eu não tenho como mais procurar ferramentas para não justificar a mim mesmo que eu vi, eu fico, gente, eu tenho que admitir que eu vi o que eu vi, ouvi o que eu ouvi. E isso, para cada um vai levar um tempo de elaboração, é complicado. E também pode ser a memória acessada do que já viveu. Tipo, como seus pais falavam com você. Sim. Ou como uma professora falou com você. E aí, tipo assim, é mesmo como se estivesse sendo cobrada por alguma palavra que você falou, alguma tonalidade que, tipo, a gente fala, aí a pessoa interpreta com o sentimento que ela tem dentro dela. Então, tipo, se ela acessou uma memória de dor lá da infância ou de outras ocasiões, ela vai ter o mesmo sentimento quando a gente fala alguma coisa que, tipo, bateu nela e doeu. Eu tô sentindo aqui muito minha garganta. Me deu aqui uma clareza de que tem aqui muita gente que muitas vezes tem dificuldade de finalizar as coisas porque tem que falar. Uhum. A gente está falando muito aqui do interno e eu estou sentindo aqui a ira de algumas pessoas. Eu fiquei sentindo aqui, tá? Quase me sufocando de que, não, Isa, você não está entendendo. Eu tenho que ouvir
Eu acho que na hora que eu falei que eu ouvia desculpa, deu um negócio aqui no povo, ou pelo menos aqui vai assistir. Porque, nossa, você não está entendendo. Eu tenho o que falar. Eu tenho que ouvir. Aí eu sempre falo, gente, quem causou a dor, a mágoa, ela é boa em causar. Ela não vai ser a pessoa que vai te curar. Isso é um fato que muitas vezes a gente tem que aceitar. Ah, mas eu tenho que dizer. Ela tem que me ouvir. Ela não quer. Você já parou para pensar que você pode criar outras ferramentas para exercer isso? Como falar isso através de carta, que eu sempre oriento e queimar aqui, solta. Falar isso batendo, porque às vezes a gente precisa de uma coisa visceral. Falar isso, colocar a imagem da pessoa ali numa foto. Falar isso num travesseiro. Falar isso através do áudio. Em vez de mandar o textão, manda para esse grupo, gente. Eu falando coisas que eu fiz, que eu faço, tá? Sair para caminhar. Falar com o terapeuta, já que você tem que falar com o ser vivente, né? E eu já usei tanto esse recurso. Nossa Senhora. Acho que eu nunca gastei meu réu primário, porque eu já falei muita coisa para terapeuta. Eu acho que eu já fico pensando palestra. Eu também. Maria é testemunha disso. Eu disse, eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso em um ambiente que não... Eu acho que não é melhor você nem gravar, Mary. Mas assim, é uma coisa que não é uma coisa que talvez uma polícia escutar. Mentira, gente, eu exagero da pessoa. Talvez alguém escutar. Talvez eu seja processada, presa, ou alguma coisa desse sentido. Mas a questão, gente, eu levo não tô de brincadeira, gente, porque eu sei que dói, que é sério. Porque eu tô sentindo real a garganta aqui. Sim, também tô. Tá, né? Eu te falo, essa coisa de finalização de ciclo é o laríngeo, né, gente? É a manifestação das coisas. E como gente, é como se eu estivesse me afogando nos meus próprios sentimentos. Porque quando a gente lida aqui com essa questão aqui do nariz, essa questão aqui é muito ligada à mãe, tá? Bochecha, essa parte aqui muito da que sente muito coriza também, tá ligado muito ao como foi maternado, tá? E eu tô sentindo, gente, meu nariz não tá metendo muito escorrimento, mas por dentro eu tô sentindo um afogamento dentro de mim mesmo. Então tem muita gente que precisa chorar choros não chorados. E, gente, às vezes o choro não sai pelos olhos. Tem muitos choros que saem pelo nariz, tem muitos choros que vão sair pela urina, tem muitos choros que vão arrumar outros jeitos. Se você não chora porque não é da sua expressão, da sua natureza chorar, você vai sair por um outro lugar. E a gente precisa dar vazão para isso, tá? Fazer soltar. E quanto mais você embute isso, problema de garganta você pode ter, problema, porque sim, gente. Ah, Luísa, isso não é verdade. Se você sentir a gastrite nervosa, porque a pessoa não conseguiu digerir, gastrite nervosa. Úlcera nervosa. Refluxo, né? Refluxo. Não estou conseguindo fluir, não estou conseguindo digerir, tem que voltar o negócio. Então, gente. Fica, né? Naquilo. O incômodo fica ali. Eu tô sentindo, gente. Vamos ajudar logo a liberar as coisas, porque olha. Vamos para a aplicação do reiki. Pessoas melhorem. Nossa, não faça isso com a terapeuta holística que sente sentimentos sentidos. Ih, gente, tudo bom. Eu tô vendo um monte de comentário aqui hoje. Hoje o papo tava tão... O pessoal já tá mais participativo. Tão bom. Não é? Vamos ler isso ou não? Ou vamos para a aplicação do reiki? Vamos ler os comentários ou vamos para a aplicação do reiki? Vamos ver se aqui tem alguma coisa aqui, ó. Ah, que o Thomas falou que quando eu mudei, minha mãe chorou muito. Quando meu pai chora, quando eu ser pai, vou chorar igual. É normal, Tomás. Você percebe que as energias femininas estão aí, gente? Eu conheço tantos homens de energia feminina que choram que nem criança, quando a criança, nossa, um caso, a pessoa
a criança, que não é tão criança, foi para a faculdade. Está tendo uma vida de adulto. O pai está numa crise existencial. Acontece, gente. Tá? A menina começou a namorar. O pai ficou, nossa, como assim? Ela falava de pepeta e agora ela tá com um namoradinho. Não pode isso acontecer. A gente não fala, tá? Meu pai também foi igual. Então, não choro. Aqui tem o Tom, Tom guia, eu não sei o que lá. A fase da culpa é a primeira a bater na porta das finalização dos ciclos. Eu acredito que ele esteja falando. Isso. Você não viu? A culpa, acho que todo ser humano sente. Sim. Não tem como. A Sueli, eu sempre me preparei para a síndrome do ninho vazio. Isso eu acho que toda mãe, todo sente, né? Conforme o filho vai saindo, vai sendo independente. Só que aí precisa ver o que está faltando ali, se é carência, se é o vazio, né, de que tipo assim, o filho estava preenchendo um espaço que você não estava querendo olhar, e aí, tipo assim, eu tô aqui, eu preciso preencher esse vazio com outra coisa, e aí é perceber, né, com o que eu vou preencher. O filho preenche tantos vazios de um casamento que não é tão funcional, mas funciona, de um trabalho que eu não tenho, mas que tem aquele trabalho. A gente fica muitas mulheres ficam sem função quando os filhos crescem, ou os pais, na verdade, né? E tem muito pai que eu pego também, que fica se sentindo sem função quando o filho cresce. Gente, é uma crise existencial atrás da outra. Passei por isso também, todas as fases. Nossa, no dia que meu filho foi a primeira vez para aula, eu tirei 2 dias de folga, que eu achei que ele ia ficar no sentimento mais sentido, do profundo. Ele olhou os coleguinhas, olhou para trás e disse: calma, mãe, é para soltar o bubu, e deu o bubu e foi embora. E quem sofreu? Eu. Como esse garoto. 4 horas depois, eu lá, chorando por 2 horas seguidas, volto. Olá, mamãe! Esse garoto não sentiu minha falta por 4 horas. Como ele pode fazer isso comigo? Gente, como ele pode fazer isso comigo? Eu só estava vivendo a vida dele. Mas enfim, assim foi. Quando a pandemia voltou, fiz a mesma coisa. Ele foi embora, 13 anos de idade, foi fazer a vida dele, que estava voltando para as aulas, e eu fiz o quê? Sentei, gente, ainda bem que o colégio já sabe como é que eu sou. Sentei na secretaria e chorei através da massa. Ai, meu Deus, o meu filho não vai estar comigo, ficou 2 anos do meu lado, todos os dias. Eu não sei como eu vou fazer para sobreviver. Gente, nossa, eu mandei tantos áudios esquisitos para as pessoas. Mas aí você encontra uma maneira de lidar, né? Você sabe que você é assim. Atormentando os outros. Nossa senhora, no meu trabalho, todo mundo teve que chorar junto comigo. Não queria nem saber. Nas lives, já estava fazendo live, gente. Nossa senhora, foram uma semana. No dia, então, ai, gente, foi uma live assim, que só eu mesma conseguia lidar com aquilo. Eu passei 40 minutos falando sobre isso. Para depois a gente seguir plenamente e fingir que eu trabalhei. E eu passei o resto da semana falando. Foi a semana antes, foi o pré-voltar, foi o curso do Tavinho voltando para o colégio. Eu não aguentava mais falar, mas ficou bom a live, graças a Deus, sempre com pessoas novas. Eu sempre estava falando para eles com isso. O quanto eu estava sofrendo. Agora já está mais fácil, gente. Eu fingi. Eu passei por isso. Você passa ainda violência. Aqui a Sueli colocou: as pessoas acham que somos duras e frias pensando assim. Eu acho que ela está falando do ciclo da morte ali, né? Fechamento. Isso. Eu fazendo tripudiano da morte alheia. Eu sou dessa, de um humor macabro. Aceitem, me amem. Não, a gente tem sentimento como todo mundo. Só que olha o fechamento do ciclo da morte de uma outra maneira. Porque Sim. É o ciclo natural da vida, né? A gente nasce, cresce, reproduz. Né? Os mexicanos lidam com a morte. Ai, adoro. Fazendo festa. Que delícia. Não sabia. Que legal. É um fechamento de ciclo. Os mexicanos têm o dia da morte, né? Eles comemoram a morte.
Eles fazem festa no dia do Eles Mortos, tem aquelas coisas todas mexicanas, tem as caveirões, é tudo do México, gente. Eles fazem um culto à morte. É maravilhoso. Eles comemoram quando a pessoa morre, tem um sofrimento, mas eles têm essa questão de honrar os ancestrais, honrar os mortos, fazer aniversário para morto. Eu acho um pouco too much. Mas já vi isso acontecer. A minha família, inclusive, parente comemorando aniversário de morto. É meio dark, aí depois vocês não sabem porque eu tô aqui. Aqui eu sou Sueli novamente, eu sou calma, mas um pingo transborda o copo. É que às vezes, mas eu não sou terapeuta. É que assim, às vezes a gente quer reprimir tanto a nossa raiva para mostrar que a gente é bonzinho. Eu falo isso porque eu fui assim também. E aí não transborda, né? Não transborda a nossa ira e a nossa manifestação. E aí fica, né? Represa, represa, represa. E quando vem, bum. E mesmo quando a gente não represa, vem também. E é aceitar que, ok, né? Ok, vou ter meus surtos e tá tudo bem. Ai, Mary, gostaria muito de ver você surtando um dia. Meu sonho de garota agora é ver você surtando. Talvez eu não veja. Mas talvez um dia, se Mary surtar, a pessoa que ela vai recorrer talvez seja eu. Porque ela sabe que eu já sou surtada por natureza. Ela vai ficar um ponto que talvez eu possa encontrar uma conexão entre mim e a Luísa. É um surto, porque no dia que a Sueli quer surtar, eu acho que tem gente que olha assim pra mim e fala, eu vou lá, eu vou olhar para aquela garota, porque assim, alguém pode falar por mim. Aí você sente mais. Sim. Vamos ver se tem mais algum. Acho que não. Aí vamos para nossa meditação e nosso. Vamos, porque eu tô babado hoje, gente. Vocês estão com muita coisa na garganta. Sim, eu também tô sentindo. Ah, Mary. Hoje, as pessoas estão dentro. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Eu sou meio lerdinha, mas eu vou lá. Não, aprendendo a lidar com tecnologia. Não, na vida mesmo eu sou lerdinha. Aceitei a minha lerdeza. É normal, marcha lenta. Meu filho também é, gente. Eu que às vezes eu fico olhando pra cara dele. Vocês mais agitados que lutem com a gente. Mas eu sou mais acelerada na questão mental e de quando eu resolvo as coisas, né? Quando eu decido. Mas no dia a dia, para fazer em si, eu sou mais lenta. É engraçado, é um paradoxo. Tipo assim, tem gente que é 360, né? Acorda às 6 da manhã e fica, uau, bom dia, mundo! Eu acordo às 9. Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Mas é um outro tipo de bom dia, mundo. Também, né? Bom dia, eu preciso de um tempo para minha alma voltar para o meu corpo. Eu já faço. Não. Na hora que eu levanto, eu já acordo. Eu sou energética mesmo, gente. E aí, mas às vezes eu falo, Mel, a gente podia deixar nós 10. Que, nossa, eu sou uma pessoa que eu acordo tarde, mas quando eu acordo com vontade. Mas também da meia-noite eu fico de jeito, quando é que eu vou desacelerar? Porque quando eu pego no tranco, para desacelerar, tá difícil. É questão de sistema, né? Cada um roda de um jeito. Tem gente que é diurno, tem gente que é noturna. Eu sou uma pessoa noturna desde sempre. Eu também prefiro a noite, mas... Oi? Vamos lá para nossa meditação. Eu também sou noturna, mas gosto também do dia. Mas tudo bem. As pessoas, eu não vou te julgar, não. Bora lá? Bora. Vamos nos posicionando, vamos fechando nossos olhos, vamos ir relaxando o nosso corpo, vamos respirar 3 vezes bem profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Então vamos lá, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Segura um pouquinho, puxa o ar novamente pelo nariz
Segura um pouquinho e solta pela boca. Mais relaxado. Agora, relaxe.
Devagar. E aí? Como que vocês estão se sentindo? Como que você está se sentindo, Isa? Eu senti bastante peso nos ombros, uma pressão no meio da cabeça, bastante choro, bastante na garganta também. E é como se fosse assim. Tem muitas finalizações para ser feitas. Mas aí, não sei se por não ter coragem, por várias outras questões de cada um, não coloca um ponto final ali. E aí fica ali no sofrimento, como se estivesse carregando um peso mesmo. E aí vem todo esse choro que está acumulado, que não expressa, porque eu não vou expressar, porque o que eu vou explicar para o outro, o que eu estou sentindo? Como que eu vou falar para o outro o que eu estou sentindo? E aí fica só no mental. Eu preciso, mas não faz o movimento. Onde daí dá dor de cabeça, fica remoendo, dá refluxo, dá desconforto, dá azia, dá de tudo. Nossa, assim, não sei se foi a minha ou foi a sua, mas a sua internet falhou bastante durante toda a meditação. Não sei se foi a minha também. Porque eu senti realmente muitas das pessoas, como você falou, levando para o mental, sem querer elaborar em outros corpos, sobrecarregando isso. E tem muita coisa aqui, muita gente reprimindo finalizações, com medo da dor. E não colocando a dor, na verdade, você não elabora ela. Então, assim, por medo de sofrer, eu vou fingir que nada está acontecendo, eu vou fingir que isso não aconteceu, ou por medo de sofrer, eu não vou finalizar, existe um medo de não sofrer, só que as pessoas não estão se dando conta que ela já está sofrendo. E acaba levando, suspendendo, tá? Sabe, tem super, não, você tá certo de falar. Colocando um por cima do outro, um por cima do outro, evitando o sofrimento inicial. Gente, você vê, eu não estou conseguindo me expressar, as pessoas realmente não estão se expressando na sua dor. E se afogando nessa questão de, tipo, eu não vou lidar com isso, porque se eu olho, dói. Aí eu não vou olhando, eu vou acabar trazendo outra situação. Eu não olho, eu vou trazendo outra situação, vou trazendo outra situação, e vem uma sobreposição de um para o outro. De mar. Fica pesado, né? Fica pesado, e acaba que a pessoa, o que mais está fazendo é sofrer sem se dar conta de que, nossa, foi como eu citei, eu tô ótima. Eu tô bem, gente, você não tá vendo que eu tô bem as lágrimas aqui descendo. Eu tô maravilhoso. Nada tá acontecendo. Ou outras pessoas realmente se entregando, né? E, ai, gente, vai doer o que eu vou dizer. Às vezes a gente vai falando assim, nossa, eu estou sofrendo tanto, eu sou tão digna pra se olhar. E aí se coloca no ponto de vitimismo, né? Ai, porque, né? Só pra mim não dá certo. De novo isso! Como pode isso acontecer?
Você viu como eu estou sofrendo? Você viu? Ai, mas a minha vida você não entende. É um mar de sofrimento que você está viciado nisso. Sim. Mas você não está entendendo. Mas isso aconteceu desde mamãe, papai, sofrimento, crianças, acontecendo. Sim, você, seu ecossistema está viciado em sofrer. Tem gente que é viciado em drogas, em sexo, tem gente que é viciado em sofrimento. E eu desconfio que tem pessoas aqui que realmente são. E a gente, em um nível ou outro, tá. Só que tem pessoas que estão achando que o sofrimento vem do outro e que não é criado por você. Essa consciência que está doendo tanto para você se dar conta. Essa é a dor que você acha que você já apoiou tanto eu estou criando isso. As pessoas não querem admitir que estão criando isso. E estão criando cada vez mais. A gente sempre acha que a dor vem de fora, né? Que mas ela não. Ela vem de dentro. Que o outro que isso, que o outro que aquilo. Aí eu pergunto, com tanto trabalho, com tanto emprego, que você tinha que entrar naquela empresa. Ai, mas é da minha mãe e do pai. Nossa, você podia ter nascido em qualquer lugar desse mundo. Em qualquer lugar desse hemisfério. Em qualquer lugar desse Brasil. Em qualquer lugar desse estado. Em qualquer família dessa cidade. Em qualquer pessoa daquele bar. Tu tem que nascer daquela mãe, daquele pai. É por frequência, né? Não tem como. Ai, mas é que você não sabe. Homem não presta, mulher é aquela, é aquela. Nossa, todas as vezes? Por isso que ia doer. Todas as vezes? Ah, porque você não entende que esse casamento, que esse marido, mas com tanto marido, com tanta mulher, tinha porque você foi. Isso. Ah, mas você não entende porque eu não consigo sair. Jura mesmo? E se a pessoa vier a morrer, o que você vai fazer? Vai morrer, vai passar fome? E se morrer, vai dar um jeito. Sempre tem. É difícil, você está sendo dura, cruel ao dizer isso. Mas isso é fazer parte de ser adulto. Mas quando foi da sua vez, você sofreu. Eu não estou dizendo que eu não sofri, não, gente. Quem sou eu para não dizer que eu tenho dramas? Nossa senhora, eu sou uma pessoa extremamente dramática. Mas é assim que eu lido com as minhas tristezas, fazendo dramas homéricos. Nossa senhora, se vocês bem soubessem os áudios esquisitos que eu gravo para os outros, para mim mesma, e como eu sou numa sessão de terapia, vocês ficariam chocados de como eu sou uma pessoa que eu faço birra. Sim, faço muita birra. Eu não faço birra com os outros, eu faço birra comigo mesmo e com o universo. Às vezes é pior. Porque a gente, né, quando culpa o outro, ainda está no externo. E eu vou repetir uma coisa que eu ouvi faz um mês e que eu acho maravilhoso para a gente dar uma encerrada. Quando a gente culpa o outro, a gente está num nível de consciência em que ainda a culpa não é nossa, é do outro. Quando a gente começa a culpar o outro é vilão. O outro é vilão, a gente é o mocinho. E a gente nunca vai assumir a responsabilidade. Quando a gente começa a se culpar, eu sou a vilã, eu sou tão triste, eu sou tão ruim, eu sou tão vítima também porque atraí aquilo. Você ainda está num ponto de elevação maior, mas pelo menos você está começando a se responsabilizar como um adulto. O correto é quando a gente chega no ponto de que a parte da pessoa foi essa, a minha parte foi aquela. E verdade. Foi como foi. Poxa. Foi uma merda, mas é assim que é e é assim que tem que ser. Aí você pode até culpar Deus, que também tem esse ponto, né? Que a gente até culpa Deus por conta de tudo isso, porque a gente tem que responsabilizar alguém. Mas você já passou pelos estágios. E quando você começa a realmente perceber que foi como foi, que a culpa não é nem sua nem da pessoa, ou tem culpa sua e da pessoa, ou a culpa não foi nem de Deus, foi do que realmente precisava ser, aí você está no ponto de evolução. Aí eu pergunto para você, em que ponto da sua vida, com essa questão e essa dor, você está? De que a culpa é do outro? Somente? De que a culpa é só sua? De que a culpa é do outro e sua ao mesmo tempo? Ou de
que você está pronto para realmente soltar e dizer: não tem vilões, não tem vítima que sempre sofre e morre no final. Tem como tem que ser. A vida como ela é, né? Tem. E às vezes a gente não quer aceitar essa vida como ela é. Então, a gente não tem como fazer diferente porque tinha outra consciência lá no passado. E aí agora, com a consciência que a gente tem hoje, não aí precisa fazer os movimentos. Senão não seria você. Não teria como ser de outro jeito. Ah, mas você não teria como ser de outro jeito. Ah, mas não teria como ser de outro jeito. Por isso que eu digo que quando eu falo, dói assim. Não teria. Ah, mas não teria. Senão você também não teria ter tido esse caminho. Ah, não teria. Tem que ser como é. Agora, quanto tempo você vai levar para, de fato, constatar isso? Pode ser ir para o universo, não tem tempo e espaço. Se você vai levar um dia, um mês, um ano, uma década ou uma vida para que isso se dê, o universo não se importa, não, não se importa, ele se importa que você aprenda. Para o tempo de Deus não é o seu tempo. Por isso que fala, ele é cruel, ele levou tantos anos. Sim, é o tempo que você precisou. Então, quanto tempo você vai levar para se dar conta ou soltar isso tudo? Quem vai determinar isso é você. Se você precisar de um suporte para agilizar ou para perceber que sozinho não está dando, ok. Mas aí eu pergunto para você, quanto tempo você vai levar para soltar isso? E não vai ser de um dia para a noite, mesmo você tomando a decisão. Porque eu não estou aqui para iludir ninguém. Hoje eu tomei a decisão de que vai ser, acabou isso. Ok. Agora, ainda assim, existe você realmente chegar no ponto que eu disse. Aí, quanto tempo também leva isso? E mesmo olhando para tudo isso, cada pessoa é um mundo, é uma sentença. Sim. E aí, se precisar de auxílio terapêutico para ficar mais leve, para você conseguir olhar com outros olhos, é super importante. E o se analisar, o se conhecer, sim, porque a ajuda terapêutica é muito importante. Sim. Mas também a sua parte também precisa ser feita. E aí, como você falou, cada um tem seu tempo, cada um vai aprender a lidar da melhor forma, porque não tem receita pronta. Faz isso, faz aquilo. Para mim pode funcionar, mas para você não. Então, cada um vai precisar aprender o seu jeitinho. Eu tô querendo dar umas batidinhas em vocês, então só vai realmente que, né? Mas como é que eu trabalho? Quanto tempo você está repetindo a mesma história? Sim. Repetindo por ações, repetindo porque está repetindo. Porque o que estou vendo aqui é muita repetição. Há quanto tempo você está repetindo para todo mundo a mesma coisa? Porque assim, minha vida tá boa, eu tô elaborada. A Mel aí, a vida tá boa, tá elaborada. Todo mundo vai ter questões a vida toda, mas há quanto tempo você está repetindo a mesma coisa? E eu sei que a gente fala também para terapeutas, né? Porque a gente tem pessoas que nos acompanham e os terapeutas também nos acompanham. Aí eu digo, porque eu lido também com alguns terapeutas, tá, gente? Há quanto tempo você também está repetindo a mesma história? A mesma historinha, né? Os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos padrões. Gente do céu. Porque assim, só porque você olha, só porque você paga a terapia, há quanto tempo você está dizendo a mesma coisa o tempo todo com a viola quebrada? Não está se dando conta. Você ainda não percebeu isso? E você ainda está criando. Eu tenho um negócio para falar. Porque eu, no começo, quando fazia terapia, achava que a minha terapeuta precisava resolver tudo. Colocava a culpa nela quando não dava certo. Eu amo! Quando eu assumi a minha responsabilidade, que eu preciso também fazer a minha parte, aí é que as coisas começaram a funcionar para mim. Eu entender o meu próprio sistema. Porque não adianta vir a outra pessoa e falar um monte de coisa para você.
Se você não colocar para dentro aquilo e não fazer os movimentos que precisa, você vai estar gastando tempo e dinheiro. Eu sempre digo, fazer terapia é para pessoa corajosa, porque está disposta a olhar e a sentir tudo que precisa sentir e olhar a vida como ela é de verdade. Gente, eu pego uns clientes assim que nem a Mary foi no passado. Nossa, eu atraio muito esse tipo de gente. Ai, é maravilhoso, eu dou tanta risada, é por isso que eu digo que eu sou da terapia de choque. Porque quando chega na minha mão, ou acordo, eu acordo, vai embora. Costumo dizer aos meus assistidos que o problema não se movimentam. Nós é que temos o poder de crescer e automaticamente diminuir as sensações. Sim, eu sei, é verdade. Eu sou mais prática. Você tem duas opções. Eu sou uma pessoa tão prática nas minhas terapias, é por isso que geralmente eu choco as pessoas no tipo, eu sou. Tem todas as opções. Você pode continuar sendo a vítima, que vai sempre sofrer e chorar no final. Tá vendo os filminhos? Nossa Senhora! A vítima sempre chora no final. Você já tá plena. Mas ela não vai ganhar o papel de protagonista. A protagonista pode até sofrer. Uhum. Tem alguns que vêm perguntando, porque era como eu fazia também, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Tipo assim, como se tivesse receitinha de bolo, assim. É válido. Sim, mas assim, tipo assim, eu colocava a responsabilidade toda na terapia, na terapeuta. E aí, tipo assim, eu fiz o que ela mandou, mas não deu certo. Não deu certo porque eu não coloquei a minha própria responsabilidade naquilo. E eu não parei para sentir qual era a minha verdade. Então, a terapia, eu sempre digo, é muito importante. Mas precisa ter os dois lados ali, tipo, do cliente, do assistido, como a Kátia falou, e do terapeuta. O terapeuta faz a parte dele e o assistido, o cliente, faz também a parte dele. Precisa ser a união dos dois. Sim. E observe quais histórias que você anda contando para si mesma, para as pessoas. Você já parou para se ouvir? Porque às vezes você quer ser só escutado. E sim, gente, tem gente que vai ter que repetir a mesma história por anos, tá? Para daí poder conseguir ver o que ela está passando. Eu digo isso porque eu faço muitas palestras, né, nas lives, e eu percebo que eu sou eu, né? Eu enjoo de certos movimentos e de falar certas coisas, de tempos em tempos eu estou mudando, inclusive até de clientes, porque eu estou mudando o que eu estou falando, porque quando eu falo, canso de falar sobre aquilo. E tem gente que ainda fica insistindo, claro que clientes, né? Eu fico, vou arrumar uma outra forma de falar. Por quê? Porque eu já falei tanto que eu já esgotei em mim internamente falar isso. Aí eu parei com isso. Tem gente que passa a vida toda atraindo as mesmas pessoas para falar sempre as mesmas histórias, seja você terapeuta ou não. Aí eu pergunto para você, qual é a história que você vive contando? Eu voltei, porque você vive contando a mesma história. É sempre os mesmos trabalhos, com os mesmos tipos de pessoas, sempre os mesmos tipos de amizade, é sempre os mesmos problemas. É sempre você, no final, com tudo, sempre a mesma coisa. E você não para. Você está tão ensimesmada. Por isso que eu digo que em algumas pessoas, você está tão ensimesmada. É só você, né? Você nem está escutando o outro. É só você. Você está tão ensimesmada que é só você. Cuidado. Você está ensimesmada. Se dê conta. Espero que sim. Revisite, volte, insiste de novo. É o que é. Pode ficar com recadinho. Pode desejar que meu cabelo caia. Ele não cai, eu sou resistente a isso. Esse é o nosso papel, né? Provocar aquilo que a pessoa precisa. E se eu não for para causar, a gente nem aparece, hein? Podemos encerrar? Podemos. Quer dar mais algum recadinho? Não, tô cansada, gente, porque realmente essa energia, as pessoas estão bem. Que a gente deu uma cansação. Tá punk porque eu senti uma
fichas caindo aí, umas revoltas aí, os monstrinhos das pessoas vindo. Como assim? Eu tenho é isso, eu bato no pontinho certo. E aí vai doer bastante. Mas tá tudo bem, é sobre isso. Pode ficar com raiva de mim. Depois você vai vir me agradecer. Ou não também, só me xinga. Eu já sei coisas. Né? Beijo, meus amores. Amo você. Tchau! Beijo para todo mundo e obrigado por ter participado da live com a gente. E até a nossa próxima. Tchau.